todos que estão aqui nesta manhã. Eu espero que você esteja contente por estar aqui. Eu estou muito contente por estar aqui. Levantei de manhã e quando eu vi o sol assim, eu falei, poxa, depois de uma semana de chuva, que dia, que sábado, né? Que bom. Bom ver você aqui. Deus seja louvado com a sua presença. Que você esteja aqui e o seu coração também. Lembrando que hoje teremos o ensaio do coral, né? Sejam pontuais, não deixa a Silvia ter que estar chamando vocês muito. Venham logo no horário, para começar no horário, terminar no horário. Fica mais fácil para a pessoa que está dirigindo. E sim que colabore, por favor. Venham logo, assim que vocês acabarem de almoçar. Venham para o coral, o ensaio. Nós também temos agora o som, a música. Bom dia, feliz sábado. Muito bom estar mais um sábado aqui, na presença de todo mundo. Não sei se a gente já tem alguma visita aqui hoje. Temos alguma visita? Enfim, vamos honrar e glorificar o nosso maravilhoso Deus no hino inteiramente fiel. Passou, oh Deus de errado, aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado, quanto me amor, merece de mim a entrega do meu melhor, sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Entanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Foi feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Sou inteiramente ligado a Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Todos de pé para cantar Pai, eu me achego a Ti.
Vamos mudar então? Vamos colocar de pé, vamos cantar 10.000 razões. Mudança de planos então, é isso? Eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. O sol raiou, é um novo dia. Tua canção eu vou cantar, e seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se pôr. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Um Deus de amor e misericórdia, um coração pronto a perdoar. Por tudo isso estarei cantando, 10.000 razões eu posso encontrar. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim estarei cantando por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Podemos se sentar? Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia. Eu trouxe uma coisa hoje para mostrar para vocês. O que é isso, Tatá? A folha. É uma folha. E aqui tem um ramo. E aqui na pontinha, olha, tem uns cachinhos. O que esses cachos parecem, Tatá?
Olha, esses cachinhos me lembram do cabelo da Keila, me lembram do cabelo da Tatá. Para que Deus colocou esses cachinhos nessa plantinha? Será para quê? Essa plantinha, ela trepa assim. É uma planta de maracujá. Assim como a uva também trepa. O chuchu também trepa. E esses cachinhos seguram. Eles seguram na planta, ou na cerca, ou num pauzinho, para essa plantinha não cair. Porque ela é um pouco fraquinha. Então, tá vendo esse pauzinho marrom? Essa outra plantinha, ela segurou no pau. E ela não cai. É uma trepadeira também. Bem, vocês devem estar pensando, por que a tia Jaqueline está me mostrando paus e plantinhas que seguram? Sabe por quê? Porque na Bíblia, Jesus disse que nós temos que segurar nele, como na vinha. Segura, nós temos que segurar em Jesus, para a gente não cair. Mas como é que eu seguro em Jesus, Rafinha? Como? Como é que eu posso segurar em Jesus? Eu posso segurar em Jesus todo dia. Tem coisas que eu posso fazer. Eu posso orar. E isso me ajuda a segurar em Jesus. Eu posso estudar a Bíblia. Isso me ajuda a segurar em Jesus. Eu posso estudar o quê? A lição. Isso me ajuda a segurar. Eu posso vir na igreja. Isso me ajuda a segurar. Então, eu vou segurando assim. Segura. Estuda a lição. Faz oração. Vai na igreja. Eu vou segurando em Jesus. Aí eu não vou cair. Vou estar sempre pertinho de Jesus. Vocês querem segurar em Jesus? Sim. Então todo dia, vamos passar um tempinho com Ele. Assim, nós podemos segurar nele com muita força. Tá bem? Vamos fazer oração? Querido Papai do Céu, muito obrigado que nós podemos segurar em você e que Tu nunca nos deixa cair. Ajuda-nos a lembrar todo dia para fazer algo que nos ajuda a segurar em Ti. Ajuda-nos a falar contigo, estudar lição e passar um tempo contigo todo dia. Isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam. Chegou o momento, então, de nós adorarmos a Deus com os dízimos e as ofertas. A oferta de hoje vai para a educação, mas ela vai especificamente para a escola de Auburn. Acho que é assim que fala. E a oferta do próximo sábado, então, vai ser oferta local. Que sejamos generosos. E os diáconos, vai ficar um diácono aqui, então as crianças podem vir para deixar sua ofertinha.
Senhor, obrigada por tudo que Tu nos concede. Obrigada pelas bênçãos da semana. E te pedimos, Senhor, que Tu aceite a nossa adoração e o nosso louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar a Deus com nossas vozes, com o hino 286. Pai, eu me achego a Ti. Ao som da música, todos nos coloquemos de pé.
Antes da oração, eu gostaria de dizer que a irmã Manuela, a irmã de Wollongong, o esposo dela está bem enfermo no hospital e foi pedido que nós orássemos por ela. Eu queria passar o pedido também para vocês, lembrar em casa de fazer as suas orações por ela, intercedendo pelo seu marido. E eu também vou estar orando agora. Também passou de liso eu dar as boas-vindas às nossas visitas. Eu vejo ali Paul Pence, que é grande amigo dessa igreja, antigo, e a esposa. Seja bem-vindo, já há alguns anos que não aparecia. É uma alegria ver você aqui com a gente. Sei que eu acho que não há outra visita, então vamos orar. Ajoelhemos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela chance que o Senhor nos deu de te conhecer. Às vezes eu penso nisso. Não sei, quando eu te encontrei foi muito bom. E eu sei que todo mundo aqui teve esse encontro. É um privilégio muito grande, Senhor. Poderia ter passado, eu poderia ter te rejeitado e não te rejeitei. E nós não te rejeitamos. E aqui estamos hoje para te adorar, para te dizer que te amamos muito. E estamos te aguardando com muita ansiedade. Volte logo, Senhor. Peço uma bênção especial para o irmão, esposo da irmã Manuela, que se encontra agora no leito de dor, no hospital. Não sabemos as suas condições, mas o Senhor sabe. Mas que principalmente a cura espiritual também possa chegar a ele antes que seja tarde. Te peço uma bênção especial para cada um que aqui está, que a mensagem que viemos buscar possa encaixar dentro do nosso coração. E que o Zé Aldão tenha sabedoria para poder então distribuir esse pão. Que nós saímos daqui alimentados realmente com a tua palavra. Abençoe, Senhor, a tua igreja no mundo e a pregação deste evangelho. E ajuda-nos a ser uma luz para outros. Nós pedimos essas bênçãos, Senhor, agradecidos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Amém. E nações, e eu me encantava cantando suas canções, mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar e senti sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância
vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é a solução, pois deixou suas ovelhas para vir lhe procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Obrigado ao trio, não só os três, mas toda a equipe de louvor e os músicos que têm contribuído para que o nosso culto e adoração seja mais vibrante, mais atrativo, que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Feliz sábado para todos. Eu não sei se a internet está funcionando, especialmente pessoas que estão de noite ou de dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor tenha uma bênção para todos vós, mas não deixem de ir à igreja amanhã de manhã, na sua igreja local. Deus abençoe a todos. Irmãos, das últimas vezes que tenho falado, compartilhado a palavra do Senhor para conosco, tenho tido uma preocupação em falar de um ponto de vista adventista do sétimo dia. Afinal de contas, como adventistas, nós não acreditamos que a salvação é exclusivamente nossa. Mas, no entanto, não deixe de acreditar que esta é a igreja que Deus estabeleceu para pregar o Evangelho logo antes da vinda de Cristo. O nosso conjunto de doutrinas, aquilo que nós somos, a maneira que nós pensamos, a nossa fibra, eu acredito 100% que é baseada na Bíblia, inspirada por o Espírito Santo. Se não fosse assim, eu não estaria aqui esta manhã. Com isso, não quero dizer que Deus não tem povo em outras igrejas. Mas, biblicamente, eu acredito que a igreja adventista é a igreja remanescente. É a igreja apocalíptica. E da última vez que nós falamos, o sábado de manhã, nós conversamos sobre uma senhora, Rachel Oakes. O que eu estou falando é pré-organização da igreja adventista do sétimo dia, que só foi estabelecida mais tarde. Em 1843, nós vimos que essa senhora Rachel Oakes introduziu a verdade do sábado, que tinha sido suplantada durante séculos para pessoas que estavam aguardando a vinda de Cristo. E vimos que a primeira igreja que acreditava na vinda de Cristo
e que acreditava na guarda, e começou a acreditar na guarda do sábado como sendo, continuando em vigor, foi numa casa de uma família Farnsworth. E o primeiro-ministro adventista que acreditou na guarda do sábado como sendo um dia separado por Deus, especial para louvar a Deus, chamava-se Frederick Wheeler. Mas paralelamente com isto, nós vemos que isso teve lugar durante o movimento milharita, que estava acreditando que Jesus ia voltar em 1843, 1844. A vinda de Cristo desde a igreja primitiva tem sido o alvo, tem sido o anseio, o desejo dos cristãos. Mas à medida que os séculos passaram, e passaram anos, passaram décadas, séculos, milénios, a esperança da vinda de Cristo foi desvanecendo, foi-se apagando. Até o tempo do fim, em que as profecias de Daniel, especificamente, a partir do ano 1898, foram estudadas e essa esperança rejuvenesceu novamente. E antes de tudo, vamos abrir nossas Bíblias. Segundo livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, e passo a ler a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que mais amigos de Deus. Irmãos, palavras mais adequadas, eu não sei qual é o vosso ponto de vista do mundo em que nós vivemos na atualidade. Eu não estou dizendo que é toda a gente assim como Timóteo está a descrever, mas de uma maneira geral, se pensarmos bem, não existem palavras para descrever a situação do mundo em que nós vivemos. Tempos difíceis, há uma grande preocupação com os prazeres, com o divertimento. E as coisas de Deus ficam para trás. Há uma ganância, há um desejo de ser superior, ter mais, possuir mais. Há um desejo de se embriagar, de tomar droga e estragar com a sua própria vida. Palavras mais apropriadas não podem descrever a situação do mundo. E se nós olharmos esta semana, eu não sei o que é que chamou a atenção, a vossa atenção nas manchetes dos jornais ou das notícias pela internet. O que é que chamou a atenção de vocês esta semana, irmãos? Lembra-se de alguma coisa específica que aconteceu? A chuva, sim, morreram tanta gente e ainda continua gente passando dificuldades. Lembram-se daquele barco que estava atravessando o mar Mediterrâneo, que morreram talvez 700, 800 pessoas? Um barco de 20 metros. Refugiados sem esperança nesta situação que Timóteo vê. E quem vê um pouco sobre a situação de uma pessoa que se arroja, que arrisca tudo para passar um mar, para se meter num navio que não tem condições e que tanta gente morre, milhares e milhares de pessoas morrem anualmente, mas não há esperança, não há futuro para os filhos, não há futuro para a família e muitos deles arriscam para ir para um lugar melhor. Como cristãos, devemos fazer o que vem à nossa mão e ajudar a situação de quanto seja possível em situações semelhantes. Mas como cristãos também acreditamos que a solução por excelência não é nada mais, nada menos que a vinda de Cristo. Jesus é a solução. E como igreja, assim como João Batista foi levantado, foi para o deserto pregar que Jesus estava vindo. A nossa missão é semelhante no sentido que precisamos de preparar o mundo, preparar nossas vidas, ensinando que Jesus está voltando novamente. Que essa esperança nunca perca de vista, nunca possamos perder de vista essa esperança. Amigos,
em tempos de dificuldade, em tempos de problemas, em tempos de tristeza, não há nada melhor do que conhecer que Jesus está voltando. É por isso que uma posição sólida acerca das doutrinas que como igreja nós ensinamos é importante, porque são nos momentos de dificuldade, nos momentos de não sabermos por onde sair, que estas verdades nos vão dar a certeza que estamos no caminho certo. Um sentimento sentimental somente não é suficiente. É preciso ter base bíblica. E o Espírito de Profecia nos ensina que, a não ser aqueles que estejam firmemente enraizados nas doutrinas e profecias bíblicas, não vão poder subsistir nos tempos de dificuldade. Quão importante é por isso sabermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Como igreja, nosso nome indica que acreditamos na vinda de Cristo, mas às vezes, começando por mim, e questiono a minha atitude quanto a esse facto tão importante na nossa vida. Nós gostamos de cantar e breve Jesus voltará. Jesus logo vem. Mas nossas vidas, falando de minha vida, por vezes fala, o meu Senhor tarde virá. Eu preciso de fazer alguma coisa mais. Eu preciso fazer isto antes de eu me entregar completamente a Cristo. As nossas ações falam mais do que as nossas palavras. A mensagem que Deus tem especificamente, a mensagem que Jesus passou para a sua igreja, nós encontramos no Apocalipse 14. Apocalipse, capítulo 14, e no verso 6 nós lemos: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, as fontes das águas. Irmãos, vocês notaram que praticamente, não estou dizendo todas, mas muitas vezes que quem venho aqui à frente, eu leio esta passagem. E podem perguntar, pensar, porquê? Porque esta é a mensagem da hora. Esta é a verdade presente. Jesus nos ensinou que esta devia ser a mensagem. Se nós lermos no capítulo 14, no verso 14 também: olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Isto não é nada mais, nada menos do que Jesus voltando. Logo a seguir às mensagens, as 3 mensagens angélicas, ouve-se uma voz no céu, pronunciando uma bênção para aqueles que morrem na esperança da mensagem dos 3 anjos. E logo em seguida Jesus volta. Portanto, é vital que adventistas como nós, que vivemos no século XXI, que somos sofisticados, que conhecemos de eletrónica e mais alguma coisa, é importante conhecer a verdade básica. Que Jesus morreu, que o Evangelho eterno está à disponibilidade de todos. Mas esse Evangelho implica reconhecer que há um julgamento. Muitos cristãos hoje em dia não gostam que se fale no julgamento. Mas é real, a Bíblia assim nos ensina. Eu vou agradecer à Karina, ela trabalha no Departamento de Saúde, não é? Ela lembrou-se de cuidar de mim, obrigado. E como eu estava dizendo, é importante que nós voltemos às bases para conhecermos quem somos, que há um julgamento tendo lugar, que a verdade bíblica, que a lei de Deus continua em vigor. E é isto que o primeiro anjo está a dizer. Talvez a melhor maneira que a pregação da mensagem do primeiro anjo foi apresentada foi através do movimento millerita, assim conhecida porque tive início através de um homem chamado Guilherme Miller. Notem, este homem não era adventista do sétimo dia. Ele cresceu num lar batista. Mas ainda jovem, não sei bem a idade, ele
pouco a pouco desviou-se dos princípios que os seus pais e familiares lhe tinham ensinado. E ele tornou-se um deísta. Isto significa que ele acreditava que havia Deus, mas que, por outras palavras, Deus criou o mundo, criou os seus filhos, os seres, e os colocou, é como quem desse corda no relógio. Os mais novos não sei o que significa dar corda no relógio, mas e colocou tudo em movimento. E Deus não se interessava, não era um Deus pessoal. Em 1812 ele estava prestando serviço militar e esteve envolvido na guerra de independência contra a Inglaterra. E durante a guerra ele passou por muito, ele viu muitas coisas muito tristes. E depois que ele terminou, ele pôs-se a pensar em alguns incidentes que se passaram com ele e na experiência que ele passara, que a guerra é uma coisa muito triste. E hoje estamos celebrando, a Austrália está celebrando o Anzac Day, e que só quem ouve pessoas que viveram nesse período da tristeza que é a guerra, todos dizem, não vão para a guerra. Mas o ser humano, infelizmente, tem essa tendência. Miller começou a pensar seriamente em sua posição acerca de Deus. Em duas ocasiões, duas grandes explosões, duas bombas explodiram bem perto dele. E com sua experiência durante a guerra, ele sabia que em outras ocasiões outras pessoas tinham sido ou morrido ou ficado sem membros, braços, pés, mãos. E ele pôs-se a pensar, será que Deus se interessa comigo? Será que Deus se importa comigo? Ele resolveu colocar todos os livros de parte, a não ser a Bíblia, em uma concordância bíblica. E começou a ler logo no Gênesis, no princípio. Pouco a pouco as dúvidas que ele tinha desenvolvido foram desaparecendo, foram dissipando. E Miller, acima de tudo, encontrou um Salvador pessoal, Jesus Cristo, que se interessava com ele e, muito importante, prometeu voltar. Certo dia, ele deparou-se com Daniel 8:14. Nós não vamos ler, mas como adventistas não sabemos o que diz lá, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós não vou tentar decifrar o código porque não temos tempo, mas eu acho que é importante que todos os adventistas conheçam o porquê. Porque, como eu falei, nos momentos de dificuldade, nos momentos de escuridão, são estas verdades bíblicas que nos dão esperança, que nos dão certeza que estamos no caminho certo. Esta passagem de Daniel 8:14 marcou Miller para sempre, e não só Miller, mas como também grande parte do mundo cristão. Jesus estava voltando. Os cálculos, a matemática que Miller usou estavam corretos, perfeitamente corretos. Só a sua interpretação final, o que ele receberia no fim, ele pensava que Jesus estava voltando, mas não era isso que estava acontecendo. Entretanto, isso não deixou que Miller, no seu coração, desenvolveu um ardor, um desejo de falar a outros que Jesus estava voltando. Durante 5 anos, isto foi mais ou menos em 1818, durante 5 anos ele estudou. Ele não queria passar esta verdade para outros, a não ser que ele tivesse a certeza dos seus cálculos, da sua posição, pois ele não queria que não fosse ele inadvertidamente passar o erro para outros e colocar outros no caminho do erro. Quando as suas dúvidas acerca da sua posição desapareceram, o temor de falar publicamente tomou conta dele. Posteriormente ele afirmou, eu falei ao Senhor que não era competente. Eu falei ao Senhor que eu era deficiente e não tinha as qualificações necessárias, falou ele. Mas dentro da sua alma continuava o ardor de ir falar. A mensagem específica que lhe estava na mente em inglês era Go tell it to the world. Vai, fala ao mundo. Ele desempenhava um papel ativo em sua igreja, interessava-se especificamente com a conversão de novas almas, mas nada podia
Ele compartilhava estas verdades com alguns conhecidos e familiares e alguns correspondentes, mas aquele ardor, aquele peso sobre a alma, go tell it to the world, vai e fala ao mundo, continuava sempre pesando sobre o seu ser. Depois de 13 anos, em 1831, depois de 13 anos de estudar e de adiar, tinha o sentimento, vai, fala ao mundo, eu apontei-te como um atalaia. Atalaia em inglês é watchman. Fala ao mundo. Certo dia, por acaso, foi um sábado de manhã, bem cedo. Levantou-se cedo. Às vezes ele estudava a Bíblia toda a noite, às vezes todo o dia, porque ele queria certificar-se, conhecer mais a Jesus e certificar-se da sua posição. No sábado de manhã levantou-se cedo para estudar a sua Bíblia e este peso dentro de si para pregar, para falar a outros, tornou-se insuportável. Ele trouxe os olhos da Bíblia, olhou e disse, eu não posso continuar assim, eu tenho que saber o que o Senhor quer que eu faça e tenho que ter a certeza. E nesta escola sabatina de manhã nós falámos, às vezes, nas dúvidas que nós temos, será que isto é um chamado de Deus? Será que é Deus que me está chamando para ir falar? Eu preciso ter a certeza. Ele deu um soco, deu um murro sobre a mesa, colocou-se de pé e em seguida ajoelhou-se. Senhor, eu não posso pregar. Eu não posso pregar. O Senhor sabe que eu não posso pregar. Em inglês antigo ele diz, thou knowest that I cannot preach. I cannot preach. Eu não posso pregar, mas se é a sua vontade que eu vou fazer um contrato consigo. Se o Senhor me mandar um convite para que eu vá pregar a algum lugar, então eu vou. Eu vou falar aos outros. Levantou-se, sentou-se novamente na sua cadeira, reclinou-se, satisfeito, sorriu para si mesmo e pensou, quem vai convidar um fazendeiro de 50 anos como eu, sem qualificações, para pregar acerca da vinda do nosso Senhor, acima de tudo? Ninguém pensou. Não passaram 30 minutos. Miller já tinha esquecido do contrato que ele tinha feito com Deus. Houve um bater forte à porta. Ele pensou consigo mesmo, quem é que pode estar tão excitado a estas horas da manhã, no sábado de manhã, antes da hora da primeira refeição? Quem é que pode estar tão excitado? Pensou Miller. Abriu a porta, era um sobrinho cujo nome era Irving. Tinha vindo de uma cidadezinha, Dresden, a 16 milhas, mais ou menos 25 quilómetros de distância. Tio, o tio tem que ver, o meu pai quer que o tio venha, porque o ministro Batista não pode pregar amanhã na igreja, e o meu pai quer que o tio venha falar acerca daquelas coisas que o tio está vindo a estudar sobre a vinda de Cristo. Miller não preferiu a palavra, ele deu meia volta e saiu bruscamente pela porta da cozinha, a porta atrás da cozinha, em direção a um bosque de maple trees, umas árvores que alguns de nós conhecemos. Isso ainda se encontra no mesmo lugar hoje. Durante uma hora, Miller lutou com Deus para não cumprir o seu contrato. Oh, meu Deus, envia outro, eu imploro. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esse receio, Miller era também um homem da sua palavra. E ali, e então, ele entregou-se e rendeu-se a Deus. Em lugar de lágrimas, agora de sofrimento, escutaram Miller cantar louvores a Deus. Em seguida, a hora do almoço, ele partiu com o seu sobrinho para Dresden. E os resultados são o que conhecemos. A história nos conta que foram fora deste mundo. Calcula-se que entre alguns historiadores afirmam 700 pastores, alguns afirmam 2.000 aceitaram a verdade que Jesus estava voltando. Antes de ele morrer, Miller afirmou que tinha pregado em pelo menos 500 cidades e vilas, e muitas delas várias vezes, e assistiu pessoalmente na conversão de 6.000 almas. Quando 1844 chegou,
45 mil membros novos membros tinham se adicionado à Igreja Batista e outros 40 mil, pelo menos, à Igreja Metodista, fora outras organizações cristãs. Estavam enganados na sua conclusão, mas isto tudo teve um propósito divino. Não temos tempo de agora entrar sobre isso. Isso tem a ver com o grande desapontamento, é por isso que 22 de outubro de 1844, conhecido como a data do grande desapontamento. Esse desapontamento que eles passaram foi o mesmo desapontamento que os discípulos e cristãos sofreram após a morte de Cristo. Mas isto tudo tinha um propósito. A história conta-nos de um período em que havia um grupo de pessoas convencidas, milhares e milhares de pessoas convencidas que Jesus estava voltando. As suas vidas, a sua conversa, os seus planos, todos os aspectos da sua vida falavam que Jesus estava prestes a voltar, que Ele estava voltando. Havia uma urgência de confessar seus pecados, de certificar-se que suas vidas, será que há algum pecado que eu não confessei? Será que há alguma coisa que eu preciso colocar certo perante Deus? Era importante para eles andarem perante Deus, porque Jesus estava voltando. Jesus estava voltando. Nós precisamos de falar a outros. Havia uma urgência em viver o Evangelho. Havia uma urgência em pregar o Evangelho, porque Jesus estava voltando. Suas vidas falavam alto, mais do que suas ações. Fernando, por favor, pode pôr. Tenho só 2 slides. Não vamos ler eles todos, são algumas porções. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que se... Alguns podem pensar, mas por que eu tenho que preocupar tanto com a vinda de Cristo? Isto nos ajuda a compreender que muitas vezes nós pensamos, estas pessoas do tempo de Miller estavam errados e não precisavam de agir assim. Mas como cristãos nós precisamos de viver assim. Porque estamos falando que Jesus está voltando. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que andam a acontecer e a estar em pé diante do Filho do Homem. Cristo nos ordena vigiar para que sejamos capazes de escapar às coisas que sobrevirão ao mundo. É muito importante dar ouvidos a esta advertência. O inimigo de toda a injustiça está em nosso enlace, procurando levar-nos a esquecer a Deus. Devemos possuir-nos de alegria ao pensamento do breve aparecimento de Cristo. Aos que amam a sua vinda, verá Ele sem pecado para a salvação. Mas se temos a mente repleta de pensamentos de coisas terrenas, não podemos aguardar com alegria o seu aparecimento. Irmãos, a mensagem dos 3 anjos é o nosso modus operandi. Acho que falei esse latim correto. É a nossa maneira de agir. É o que nós somos. E Satanás odeia. Por isso, da outra vez, eu apresentei outra citação do Espírito de Profecia para termos cuidado, porque há uma tendência, hoje em dia, mesmo entre nós adventistas, para que as nossas normas, a lei de Deus, especificamente o sábado, seja uma coisa que não tem tanta importância. Nós usamos o dia de sábado para resolver nossos assuntos seculares. Não é pecado agora comprar, não é pecado fazer isto, fazer aquilo. Podemos ir a todo o sítio, podemos beber de toda a maneira. É Satanás que quer que nós pensemos assim. E nós precisamos estar do outro lado, vivendo como se Jesus estivesse voltando amanhã. Próximo slide, Fernando. Obrigado. Hoje devemos amar a Deus de todo. Hoje devemos amar a Deus de todo o coração. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Hoje é que nos cumpre resistir às tentações do inimigo e pela graça de Cristo alcançar a vitória. Isto é, vigiar e aguardar a vinda de Cristo. Devemos viver cada dia como se amanhã, como se Cristo viria amanhã. Não haveríamos então de comprimir no dia de hoje todas as palavras bondosas a todos os atos desinteressados que nos fosse possível?
não tem comentário para isto. É bem claro. Nós precisamos de estar vivendo como se Cristo estivesse voltando amanhã. Vou terminar com uma pergunta que eu faço a mim mesmo, mas também com carinho e não com o sentimento de julgar ninguém, mas de introspectiva, para nós vermos o que está passando em nossas mentes, como individuais e como igreja. Se eu soubesse, se vós soubesseis que Cristo estava voltando de hoje a 8 dias, o que é que você precisaria de mudar em sua vida? Que Deus vos abençoe. Nós não sabemos o dia que ele virá, mas uma coisa a gente tem certeza, a gente sabe que ele virá e que será breve. Vamos levantar e cantar ao som da música, O Dia Não Sei. Celeste cidade, mas o dia
tivessem este pensamento, por favor, sentem-se. Eu queria que tivessem este pensamento em mente, para pensar o que será se encontrar com Cristo. O que é que nos está separando de realmente querer viver com Ele? Não sou assim tão velho, mas os 56 anos que eu já vivi, eu posso chegar à conclusão que as alegrias, se bem que sejam bênçãos de Deus, são passageiras. Até mesmo as bênçãos que Deus nos dá nesta terra são passageiras. Nos momentos de dificuldade, quando nós somos jovens, nós queremos fazer isto, queremos ter isto, ter aquilo. E nós obtemos, pela graça de Deus, trabalhamos e tivemos muitas bênçãos. E dou graças a Deus por minha família. Mas na vida, dia a dia, traz problemas. E se nós resolvemos um problema, vem outro maior. E em seguida, Jesus precisa vir para que nós possamos passar desta lenga-lenga. Eu não gosto de falar em meu testemunho, que eu não gosto de ser exemplo para ninguém. Mas se me permitem 2 minutos. Meu pai faleceu em 1997. E a imagem que eu tenho ainda desta igreja é onde o Fernando está lá atrás, bem no cantinho. Eu, por problema de saúde, sentava-se lá regularmente. O Fernando gostava de se sentar com ele. Não sei se a Sara se lembra. O Fernando tinha muito respeito e gostava do meu pai. E eu vinha regularmente aqui à frente, nesse tempo, à igreja. A imagem que eu tenho de lá. E passaram-se já quase 18 anos, mas eu quero me encontrar com o meu pai outra vez. A minha mãe morreu em 2011. Quando nós crescemos, ela cantava muito hinos da igreja. E um deles era a revelação da cruz. Fui na cruz em que há o fim. E hoje em dia tenho dificuldade em cantar esse hino. E a Jody também. Porque até ao fim da sua vida faltou-lhe a memória, mas esse hino ela cantou sempre comigo. Eu cantava com ela cantava. Eu quero cantar esse hino novamente com ela. Imagine o que Cristo tem preparado para cada um de nós. Podemos ter as bênçãos melhores aqui nesta terra. Já imagina. O Marcelo, eu não falei com ele durante umas 2 semanas. Ele foi à Antártica, um lugar de sonho. Lugar de exploração. Nós temos o universo inteiro para explorar. Se encontrar com Cristo. Abraçá-lo. Ver o encontro de Cristo e Adão. Olhos não viram. Ouvidos não escutaram o que Jesus foi preparar para cada um de nós. Mesmo sentados, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, que a vinda de Cristo seja sempre a nossa maior esperança. O Senhor nos ajuda a viver vidas sábias, esperando aquele glorioso dia, Senhor. Nossas vidas estejam de harmonia com a Sua santa vontade. O Senhor nos dê força para vencer algum problema, algum pecado, alguma luta, algum sofrimento, que o Senhor nos ajude a superar. Os estão doentes, o Senhor ajude e os conforte, assim como Paulo nos ensina. Confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus está voltando novamente. O Senhor abençoe esta igreja, os líderes, o pastor e sua família, todos os líderes, todas as pessoas, todos os adultos, as crianças, cada um com as suas dificuldades e problemas. E a esperança da segunda vinda nunca possa sair da nossa alma. Em nome de Jesus imploramos. Amém. O Senhor vos abençoe.